Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje com mais um vídeo sobre metodologia e eu vou falar sobre o projeto científico. Existe um momento na vida de todo estudante em que se opta entre o magistério e a pesquisa. Às vezes não, às vezes dá para levar os dois, mas nem sempre. Quando se opta pela pesquisa, normalmente lá pelo segundo ou terceiro ano, já é o momento de se pensar em um projeto de iniciação científica, às vezes atrelado ao trabalho de um professor, às vezes de uma maneira mais individual. Projetos de pesquisa seguem normas bem específicas, então é importante que se cumpra as etapas nessa redação para conseguir não apenas a aprovação da pesquisa num determinado departamento, mas também o seu financiamento pelas agências federais ou estaduais ou mesmo por agências particulares, agências ligadas a bancos e fundações. Do mesmo modo, esse tipo de estrutura de projeto pode ser apresentada numa seleção de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. É uma estrutura clássica e que se compõe, vamos lá. Primeiro, o seu tema. Você vai selecionar um tema de trabalho e aí vai da sua pesquisa, vai do que você encontrou, das fontes, da bibliografia, do que você considerou interessante, daquilo que é o seu desejo estudar. Não pense muito em termos de temas da moda, porque a moda passa e muitas vezes a gente vai ficar ligado a um determinado tema pelo resto da vida. Então, cuidado na hora de selecionar. Também cuidado com o modo como as universidades restringem, porque se você está numa universidade que tem só 2 linhas de pesquisa, obrigatoriamente você precisa optar entre uma ou outra. Às vezes é bom pensar maior, se o seu interesse é um tema diferente, é bom pensar em outras universidades. Mas, uma vez delimitado o seu tema, você pode organizar as suas fontes, a sua bibliografia e começar a redigir o seu projeto. Você começa apresentando o tema, explicando do que se trata o seu tema. E é simples, muitas vezes bastam 2 ou 3 parágrafos, às vezes basta um, para delimitar o que é o seu tema, qual o período histórico que você pretende estudar. É muito mais uma explanação do título do seu projeto do que propriamente um desenvolvimento, porque o desenvolvimento você vai fazer ao longo da redação. A segunda etapa é você estabelecer um objetivo, que é simples. O que eu pretendo estudando esse tema? Quer dizer, aonde eu quero chegar? Você estabelece uma meta, você estabelece um objetivo e define esse objetivo normalmente em um parágrafo. Por exemplo, se eu estou estudando as famílias de imigrantes durante a primeira metade do século XX, em cidades do interior de Santa Catarina, eu preciso ter um objetivo. Eu não vou estudar todas as famílias durante todo esse tempo para saber tudo sobre elas. Então você estabelece qual é o seu grau de interesse nessas famílias e o que você pretende encontrar nessa pesquisa. Muitas vezes, ao longo da pesquisa, esse objetivo é superado ou se transforma. Mas, a título de definição, você precisa ter um objetivo claro. Apresentou o tema, definiu o objetivo, você passa à discussão bibliográfica, que é uma discussão que vai passar por teoria e por historiografia. Normalmente, dependendo do tema, existem muitos títulos disponíveis e um projeto de pesquisa vem normalmente com exigências das agências financiadoras e dos departamentos de pesquisa que tenham um número X de páginas, ou 20, 25, ou muitas vezes 18 páginas, o que é um absurdo de
mínimo. Então, para que você possa realizar uma boa discussão bibliográfica, selecione os títulos mais importantes, aqueles que você não pode passar sem, e só trabalhe neles. Às vezes é melhor uma discussão com pouca bibliografia, mas muito bem estruturada e que possa remeter o leitor a bibliografias maiores sem precisar necessariamente passar por elas, do que uma discussão com montes e montes de livros que não chega a lugar algum. Então, definiu sua linha teórica, definiu sua linha historiográfica, montou essa discussão de uma maneira que explique o seu tema e mostre para o leitor em que estágio se encontra a pesquisa sobre esse tema e qual pode ser a sua contribuição nessa pesquisa, aí você passa a etapa seguinte, que é a metodologia. É quando você vai definir quais as fontes que você vai usar, se são jornais, documentos, se é uma pesquisa mais bibliográfica, se você vai usar literatura. Você define suas fontes e o modo como vai trabalhar essas fontes, que tipo de perspectiva teórica você vai usar para analisar essas fontes, quais são os recursos metodológicos que você tem, se você vai fazer um trabalho mais braçal, digamos assim, de reunião de fontes, de transcrição de coisas que se encontram desconhecidas, ou se você vai usar fontes que já foram compiladas por outras pessoas, mas você vai dar um novo rumo a essas fontes. Normalmente, na iniciação científica e até mesmo no mestrado, há uma ênfase para que se use fontes já compiladas e que se deixe a documentação inédita para o doutorado, mas isso vai de cada um. Eu acredito que usar documentação inédita desde sempre é uma coisa interessante, porque permite que você se acostume a lidar com o documento sem outros olhares e que você desenvolva o seu próprio olhar. Definida toda essa apresentação do tema, objetivos, discussão teórica historiográfica, metodologia e fontes a serem utilizadas, aí você tem que definir o seu cronograma. Isso é importante, principalmente se você vai pedir financiamento, porque as pessoas querem resultados. Nós vivemos num mundo extremamente utilitário. Mesmo nós de ciências humanas somos obrigados a definir calendários e cronogramas como se as ideias surgissem com hora marcada. Então, é bom que você defina ali quantas horas por semana você vai dedicar à sua pesquisa, qual o período que você vai ficar em arquivos, qual o período que você vai ler microfilmes, quanto tempo você vai levar para cada etapa, quanto tempo você destina à redação da monografia final. Façam exatamente um cronograma de como você pretende realizar o seu trabalho. E depois de tudo isso, amarre o projeto com uma conclusão em que você pode sintetizar o momento em que a pesquisa se encontra e qual é a sua contribuição, por que esse projeto é importante, por que é importante que esse projeto seja aceito. Isso é, em linhas gerais, um projeto científico. E essa é uma estrutura básica que vale não apenas para ciências humanas, mas para ciências exatas e biológicas também, porque define estritamente qual será o seu trabalho, qual será a sua contribuição ao mundo da ciência e como você pretende fazê-la. Tanto os departamentos de pesquisa quanto as agências financiadoras procuram resultados. Nós vivemos em um mundo em que o conhecimento está sendo quantificado e está perdendo muito em qualidade por isso. Então, se você depende do financiamento para viver, se você precisa entrar em um departamento X ou Y no mestrado, no doutorado, ou se você quer desenvolver a sua pesquisa científica e ser aceito, você precisa atender a esses critérios utilitários. Você precisa desenvolver um projeto que seja plausível do ponto de vista da realização, que não esteja
muito no ar, que não seja muito vago, ele tem que ser extremamente sensato. Por isso, na discussão bibliográfica, principalmente, não viaje muito, não parta para análises extremamente abstratas, seja o máximo do máximo conciso e claro, e principalmente mostre a finalidade do seu trabalho, mostre em que o seu trabalho vai contribuir para o crescimento do conhecimento humano. Se você seguir todas essas etapas e trabalhar de uma maneira clara, concisa e precisa todos esses itens, o seu projeto tem todas as chances de ser aprovado desde que exista a disponibilidade de verbas e de vagas também, logicamente. No mais, pense sempre em termos de clareza de objetivos. O que eu quero provar é uma coisa, se eu vou conseguir é outra. Você está definindo metas, você está definindo um cronograma de trabalho, quais os meios, quais os métodos que você vai utilizar para desenvolver esse trabalho. Se você vai chegar ou não aos resultados que está esperando, isso é outra história. Normalmente, por mais que se estabeleça metas precisas no projeto, a documentação pode trazer rumos surpreendentes a qualquer pesquisa. Eu diria que em torno de 60% a 70% das pesquisas na área de humanas sofrem uma ou outra modificação na hora em que o historiador, ou o filósofo, ou o cientista social se depara com a fonte em bruto. A fonte tem essa característica viva de transformar as nossas ideias e de abrir novos rumos nas pesquisas, e é isso que é fascinante. Então, se você já está na elaboração de um projeto, se já tem tudo isso definido e de repente você foi para a fonte e percebeu que está te levando para um rumo diferente, não se assuste. Isso é normal, é natural e o seu trabalho só tem a crescer se você se permitir ser levado para esses rumos que a documentação aponta. De qualquer maneira, quando você procurar as agências financiadoras, a maior parte vai te passar já um roteiro com o que exige num projeto. O que eu estou definindo aqui é o projeto em si, na sua forma mais minimalista. Diferentes agências financiadoras ou diferentes departamentos de pesquisa acrescentam a esse corpo mínimo necessário outras expectativas. Por isso, sempre se informe muito bem antes de enviar um projeto. Veja o que cada departamento cobra. Fique a par dessa parte burocrática, porque muitas vezes, por melhor que seja a nossa ideia, por mais interessante que seja o nosso projeto, a burocracia não é apenas um entrave. A burocracia é o ponto em que a gente pode simplesmente continuar à frente ou afundar de vez. Muito cuidado com prazos, normas e critérios, tanto dos departamentos de pesquisa quanto das agências financiadoras. Em resumo, é isso. Boa sorte para quem está realizando projetos, boa sorte para quem já conseguiu emplacar os seus e vamos continuar estudando história. Qualquer outra dificuldade metodológica ou dúvida pode mandar que eu respondo.